bem. Então, obrigado, Gil. Então, vamos lá. Nosso estudo hoje inicia aqui um trecho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai dividir isso em algumas aulas, né? Que é um tema mais extenso. E deixa eu só colocar aqui para se alguém entrar, eu estar olhando também. Tá. Muito bem. Então, vai ser do tema 3, falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser uma das ferramentas que a gente vai utilizar durante o percurso de todo o estudo, né? Então, muitos dos trechos que a gente for fazer do Evangelho de Mateus, por exemplo, quando a gente iniciar, muitos textos vão ser extraídos do Evangelho segundo o Espiritismo, perfeito? Então, como se dá o surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo? Em 1857, nós temos o lançamento de O Livro dos Espíritos, ok? O Livro dos Espíritos é um livro que sai de uma forma muito, entre aspas, despretensiosa, mas que, de certa forma, abala o meio cultural francês, que estava sendo tomado pelos espíritos batedores, não só na França, mas com todo o mundo, e principalmente na Europa. Espíritos batedores, que a gente sabe, né, aqueles espíritos que se comunicavam através das pancadas, das mesas, as mesas girantes, os fenômenos das mesas girantes, né, e era muito comum a comunicação inicial bem primitiva da forma através das pancadas, tá? E então se lança o Livro dos Espíritos. A primeira edição tinha metade das perguntas, que hoje a gente tem 1.019 perguntas, a primeira edição tinha em torno de 500 perguntas, e depois é lançada a segunda edição de forma completa e definitiva. Logo em seguida, sai o Livro dos Médios, e assim vão saindo os livros. Mas, lembrem-se de que só em 1864, então por durante 7 anos, não existia Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1864, surge o Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente tem um hiato de 7 anos, desde o surgimento do Livro dos Espíritos, e aí vocês vão ouvir agora uma historinha aqui, não uma historinha, mas algo que eu vou ler para vocês. Tu não me falas da sua saúde, o que me faz presumir que é boa. Entretanto, eu ficaria mais contente se dela tivesse uma certeza mais positiva. Quanto a mim, estou muito bem. Os últimos banhos que tomei fortificaram-me de maneira notável. Já não tenho aquela fraqueza nas pernas que sentia há muito tempo. E pude comprová-lo com domingo. O tempo estava magnífico e fui tomado pela preguiça. Ou seja, trabalhei muito pouco. Após o banho, fiz um longo passeio marítimo, num pequeno barco à vela. Embora o mar estivesse calmo, penso que não me terias acompanhado naquela casquinha de nós a balouçar-se nas ondas. Esse texto não está aí, tá? No livro. Isso aqui é uma carta de Kardec, essa é a fala de Kardec, né? Kardec com preguiça é ótimo, é tão bom ouvir isso, Kardec com preguiça. Então, a gente fica mais aliviado. Essa é uma carta de Kardec à esposa, em 15 de setembro de 1863, um ano antes do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Dando sequência, à tarde fiz uma excursão à beira-mar sobre os rochedos desmoronados que formam um promontório situado abaixo dos sinais e dos faróis. Depois subi desde o nível do mar até o pequeno vale que precede os sinais, escalando os rochedos e as falésias. E coisa extraordinária, de modo algum me senti ofegante nem sufocado, como em geral acontece quando subo uma simples escada. Voltei pela capela de Nossa Senhora das Ondas e desci novamente à beira-mar para jantar no Parque das Ostras. Cheguei em casa às 19h30, estava um pouco fatigado e me deitei. Dormi até às 8 horas da manhã. Faz alguns dias que o tempo está admirável, sem nuvens no céu, um sol resplandecente, um mar tranquilo como um lago, salpicado de navios e de embarcações de todos os tamanhos. É um espetáculo encantador. O mar sem fim é para mim uma grande distração. Todo dia constato sua beleza. Não há um único ponto no horizonte que eu não o explore.
Daí saindo observações interessantes e instrutivas que me levam a meditar, pois tudo é instrução para quem quer refletir. Domingo próximo será meu último domingo aqui. Terei uma pequena reunião espírita na casa do Sr. Baudier, que está muito contente por me receber em seguida. Farei meus preparativos para a partida. O dia ainda não está certo, mas penso que será terça-feira ou, no máximo, quarta-feira. Eu te avisarei. Partirei pelo trem das 10h30 da manhã, o que significa que chegarei às 18h30, hora conveniente para todos. Adeus, cara Amélie, teu muito delicado, Allan Kardec, do norte da França. Então, que carta é essa? Essa carta representa o nascimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foi codificado, não foi organizado como as outras obras o foram. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele sai em um retiro espiritual. Então, ele vai para o norte da França, e em uma cidade litorânea, vou colocar aqui já já, chamada Saint-Adresse. E lá ele ficou por algum tempo organizando e descansando também, organizando os textos e descansando para ele poder refletir bem o que ele estava fazendo. Primeiro, ele tinha muito medo, por causa do livro que ele ia, né, editar. O livro nasce com um nome até diferente, Imitação do Evangelho, né? E o senhor Didier, ele faz essa mudança. O Kardec, não está bom esse título, não, vamos mudar, né? O senhor Didier era o editor de Kardec. Então, esse mesmo local, Saint-Adresse, ele, anos mais tarde, em 1867, vai receber Monet. Conhecem o pintor, né? Monet. E aí, ou seja, na mesma época de Kardec, 4 anos de diferença, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação de slides com as pinturas de Monet dessa região que Kardec acabou de falar, onde ele estava. Tá? Então, você vê que é bem característico da época de Kardec. Aqui é uma pintura de Monet, em Saint-Adresse. Como ele falou, as embarcações no horizonte, né, de vários tamanhos. Aqui uma outra pintura também de Monet, do mesmo local, também com os pescadores, as embarcações. E você acha que a Monet fez só 2 pinturas? Não, muitas. Mais uma pintura retratando justamente a época de Kardec. Nesse local é que Kardec, né, traz à luz o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui também uma pintura de Monet. E aqui a gente tem, quem quiser depois é só procurar no Google, vai encontrar diversas pinturas. Essa aqui representa bem, até um pouco, tem outras cartas de Kardec, eu trouxe uma que tem um significado maior, mas tem outras cartas de Kardec, né, que ele estava numa choupana e no início estava chovendo demais, aqui ele já conseguiu fazer um passeio de barco, vocês veem, né? Então ele foi, saiu para velejar, teve um dia que estava com preguiça, que não trabalhou muito, então ele é humano, é a representação do humano. Quando ele fala ali da capela da Nossa Senhora das Ondas, é essa daqui. Essa aqui é uma foto de hoje, tá? É uma foto de hoje em dia. Quando ele diz que desceu pela capela de Nossa Senhora das Ondas, é essa capela daqui, você vê um mar à direita ali também. Legal? E aí, o que que acontece? Um mês antes, deixa eu voltar ao texto aqui que eu estava lendo para vocês. Perdi o texto. Só um minuto. Um mês antes, ele estava aqui é o norte da França, tá? Ele estava no sul da França, já no sul da França, e lá no sul da França, aqui, cadê meu texto? Um minuto. Tá aqui, carta de Kardec. Então, no sul da França, em agosto de 1863,
uns meses antes, ele tem um questionamento com os espíritos. Esse daqui está sendo retirado do livro Obras Póstumas, ok? E já tem uma nota de Kardec dizendo o seguinte: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém sabia, ninguém, ele não tinha aberto para ninguém. Eu não dera ciência do assunto do livro que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor senhor Didier só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. E aí ele faz uma pergunta a um espírito lá na região sul da França. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana de questões capitais, a pergunta, que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista do interesse geral, do interesse social e do interesse religioso. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. E depois ele vai seguindo mais um pouco na resposta, né, trabalhando a pergunta de Kardec. E a outra pergunta, ele fez só 2 perguntas sobre esse livro, que era, a segunda pergunta demonstra o medo de Kardec. Que dirá o clero? A pergunta é essa, simples e direta. Que dirá o clero? O clero gritará, heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ela baseia sua influência e seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais a rigor poderia aceitar. Agora, porém, tu entrastes por um novo caminho no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos como foram os judeus, os pagãos, pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhe o número em virtude dessa espécie de perseguição. Isso a gente pode ver muito claro quando, na Espanha, o Alto de Barcelona, o bispo queima os livros em praça pública e aquilo se torna talvez o maior evento de propaganda espírita que a gente tenha tido. Perfeito? Então, esse é o contexto, essa introdução o nascimento do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui a gente percebe o quão delicada essa obra é, o quão delicada, o quanto preocupava Kardec em diversos aspectos, em diversos pontos. Depois eu vou mandar as cartas completas lá no grupo, são 3 cartas que ele divide com a Amélie. Uma ele falando que foi passear, que ele comeu torta de amora, ele vai dando muitos detalhes, né? Então aqui, de certa forma, é uma espécie de invasão no WhatsApp de Kardec da época, né? E aqui a gente entra no tema 3, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente começa com o prefácio, a introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo de cara, a gente já tem a mensagem do prefácio, que está lá no Evangelho, onde os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Eu acho que marquem aí, né, o que são essas virtudes do céu. Isso é muito importante nesse texto, porque aqui ele não fala, de certa forma, ele não personifica os espíritos que estão se apresentando nas psicografias. Ele coloca como virtudes do céu. A gente vai ver muito presente também em diversas assinaturas, principalmente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Cristo Consolador. A gente vai ver muitas mensagens, ou melhor, todas as mensagens do capítulo 6, o Cristo Consolador, são assinados pelo Espírito de Verdade. Todas elas são assinadas pelo Espírito de Verdade.
no final dessa aula aqui, a gente tem que chegar a essa conclusão. O Espírito de verdade é Jesus? Sim ou não? Então, a gente tem que chegar a essa conclusão e a gente vai perceber, né, que fica muito claro e óbvio. No segundo parágrafo dessa mensagem, eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O que é esse dissipar as trevas? Porque quando a gente percebe, gente, já faz um bocado de tempo, né, que nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. Cadê a dissipação dessas trevas? A gente aqui está falando de transição planetária. Esse trecho aqui está falando de uma inauguração nova de uma transição. Assim, com base nos estudos que eu venho fazendo, uma grande transição que eu percebo é na vinda do Cristo. A vinda do Cristo à Terra, há 2000 anos atrás, representa um marco em uma transição. Eu diria que a transição do planeta primitivo para o planeta de provas e expiações se dá com a vinda de Jesus, certo? Jesus como que encarna e exemplifica trazendo, né, olha, vocês têm que viver esse novo mundo dessa forma, perfeito? Planeta de provas e expiações, vocês devem fazer isso que eu estou fazendo para que vocês conquistem a passagem para um novo plano. Simples assim, tá? E a gente percebe também que a vinda do Espiritismo demonstra também o início de uma nova transição. Eu não digo que é o marco. Eu ainda não acredito que o Espiritismo tenha sido o grande marco. Qual vai ser o marco? Não sei. Porque aí a gente estaria trabalhando com predição e a gente não é disso. Então, o Espiritismo, ele inaugura o novo processo de transição planetária, que é saindo do planeta de provas e expiações, mas é o início para o planeta de regeneração. E é o que a gente vê aqui, inicia-se a dissipação das trevas, tá? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta. Alguém aqui falou virtudes do céu, a Zezé, como igual espíritos puros. Na verdade, as grandes vozes do céu é que representam, a gente vai ver mais à frente, é que representam esses espíritos puros. Tá? Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira que vossas vozes se unam e que num hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Esse parágrafo vai falar muito da voz, do uso da comunicação, da palavra, né? E que é uma grande máxima do Espiritismo, essa vivência do uso da voz, do uso do livro, da comunicação. O livro comunica. O livro, quando você está lendo o livro, você está ouvindo uma voz falando com você, percebe? E no último, homens e irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quando a gente lê isso com um pensamento de prova e expiação e mundo primitivo, a gente vai ler isso muito ao pé da letra e vai tentar materializar o reino dos céus. A gente pode imaginar um castelo no céu e a gente vai entrar. A gente pode imaginar uma questão de paz na terra, coisas que a gente está longe de alcançar ainda, mesmo com o planeta de regeneração, que o planeta de regeneração ainda é um planeta que possui suas provas, ainda é um planeta que possui expiação, mas ele não é o que vai delinear o planeta de regeneração. Planeta de regeneração, ainda existe o mal, tá? Que tem muita gente querendo chegar no planeta de regeneração achando que vai chegar no céu. Não vai. Onde não teremos mais problemas. Muito pelo contrário, a gente vai ter que fazer no planeta, a própria palavra diz, regenerar. A gente vai ter que consertar muita coisa que a gente fez nas reencarnações anteriores, tá? E aqui a 311 do livro, ele vai pensar trechos e vai trabalhar esses trechos da mensagem que a gente acabou de ler aqui do prefácio do Evangelho. E, em primeiro aqui, ele fala que os espíritos receberam a incumbência de transmitir o espiritismo à humanidade encarnada.
Dentro desse mesmo parágrafo, eles falam aqui que foi sob a supervisão do Cristo. Então, o Espiritismo, ele chega, ele não é um trabalho, né, um espírito superior resolveu fazer um trabalho na Terra. Ele é um trabalho do próprio Cristo. Ele é um desenvolvimento e uma construção do Cristo. No outro, ele diz que virtude é o mesmo que qualidade ou valor moral. Aqui responde já a Zezé, né? Então, essas virtudes do céu representam as qualidades morais que o ser encarnado na Terra consegue construir. Por que eu falo que virtudes que nós conseguimos? Quando a gente chegar lá no planeta ditoso, a gente vai descobrir que existem virtudes que nós desconhecemos hoje. A gente crê que, se a gente fala lá assim, faça um dicionário de virtudes, de A a Z, e aí você vai procurar, você vai fazer um mês de pesquisa. A gente só precisa das palavras, não precisa da definição. Aí vai colocar amor, alegria, né, felicidade, e aí você vai falando de todas as virtudes, perdão, humildade. Quando você chegar no Z, você vai ser assim, pronto, temos todas as virtudes possíveis na Terra. Tem que ficar muito claro isso. Porque quando a gente chega em novos planos, a gente vai percebendo virtudes que nós não tínhamos. Quer ver um exemplo claro disso? Jesus apresenta uma virtude que todos desconheciam, ou poucos sentiam, o perdão. O perdão é uma virtude que, na época do judaísmo tradicional, aquilo ali era esquisito, estranho. Perfeito? E tem algumas virtudes que nós podemos considerar virtudes que a gente pode perceber assim, e isso não é virtude. Isso não faz mais que minha obrigação. Como exemplo, perdão. O perdão, se você fizer uma reflexão mais a fundo do perdão, você vai perceber, eu só perdoo porque eu me senti ofendido. Então, a ofensa, ela caminha de mãos dadas com perdão. Para eu perdoar, eu preciso ter uma ofensa. Em Planeta Ditoso, está se falando de perdão? Não, não está se falando de perdão, porque não é uma necessidade. Tolerância. Percebe como tolerância, e isso é mais recente, há décadas atrás era tida como uma virtude. Hoje, se a gente parar e pensar de fato, peraí, eu tolero você. Se alguém fala isso para você, você fica feliz? Eu te tolero. Você não vai ficar feliz, você não vai achar que isso é uma virtude. Percebe? Então, a gente ainda tem, de certa forma, dificuldade em definir o que são, de fato, as virtudes. E aqui ele fala sobre a questão do céu, né? Um parágrafo que ele traz até as questões técnicas do céu, do hebraico, né? Shemaim, que seria o céu do hebraico. Ele fala que quantas vezes aparecem nos textos bíblicos. A primeira forma aparece 419 vezes e a segunda 38 vezes. Então, fazendo uma definição de céu, plano espiritual, ou céu, conquista do reino íntimo, ou a segunda definição, céu, céu mesmo, céu físico, né? O céu sendo céu. E no final, a gente tem aqui duas divisões, né? Da parte do Novo Testamento, que ele denomina aqui como taepourânia, que se traduz como coisas celestes. Então, quando a gente fala reino dos céus, é o reino das coisas celestes. O que são coisas celestes que eu carrego dentro de mim? Novamente, as virtudes. As virtudes são minhas, aí a gente recorre a Jesus. Jesus diz o seguinte, chega uma pessoa e fala para ele, Senhor, tu és bom. E aí ele fala assim, não, bom é só o Pai. Se Jesus está definindo que ele não é bom, é porque não há uma virtude que é dele, de propriedade dele. É uma virtude que ele canaliza. As virtudes são divinas. Então, Jesus, nessa fala, quando ele diz que só o Pai é bom, ele está querendo dizer que todas as virtudes que nós praticamos hoje não são nossas. Então, quando eu falo assim, eu gosto muito que ele tem uma virtude que é engraçada. Humildade. Humildade é uma virtude que se apresenta da seguinte forma. Olá, eu sou Luiz Guilherme e sou humilde. Não.
Eu acabei de dizer que eu não sou humilde, quando eu me apresento dessa forma. Não, eu sou muito humilde. Não, não é, sinto lhe dizer. É uma virtude que não se apresenta. Então, você perceba que na humildade, essa virtude silenciosa, essa virtude quase imperceptível, é uma virtude, mas não é minha. Eu não sou humilde. A humildade perpassa por mim. A humildade é uma forma de viver, percebe? Tem gente que acha que adquire a virtude e toma posse da virtude. Não, a virtude ela é algo para ser exercitada e vivida. Legal. No item 2, outra ideia, né, outra definição. O Espiritismo surgiu no momento previamente programado por Jesus, partindo-se do princípio de que a humanidade, de forma ampla, já revelava condições intelectuais e morais para entender em espírito e verdade a mensagem do Mestre Nazareno. Então, quando se diz que você pode fazer o que Jesus faz e muito mais, e às vezes a gente na casa espírita fala assim, fulano está pensando que eu sou Jesus, né? A gente fala assim, fulano está pensando que eu sou Jesus. É para ser. O que Jesus, o que pratica aqui na Terra, como a gente falou lá na primeira aula, o que ele traz na Terra como encarnado é uma cartilha de como devemos praticar a nossa vida. E ainda no final desse parágrafo, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, que é o final do prefácio que a gente leu, né? Então, o que é isso aqui de acesso, né? Esse acesso às coisas do céu? Porque esse acessar as coisas do céu, ela pode ser muito complexa da gente perceber, de sentir, porque uma coisa é a minha definição e a outra é a definição do todo, e a gente vai trabalhar isso mais à frente, ainda nesse texto. Então, o acesso às coisas do céu, ela é uma situação muito sagrada, é um trabalho muito sagrado. Quando a gente está aqui reunido, a gente está fazendo um sentido para o espírito muito sagrado. Não sei se vocês repararam na carta de Kardec, mas quem é que fala assim hoje em dia? Ninguém. Então nos falta isso. Nos falta, sabe, ele está falando com a esposa, então o respeito que ele tem, a construção, a percepção que ele tem da natureza é muito diferente da forma como a gente acessa as coisas hoje, como a gente trabalha com as coisas hoje, como a gente comunica as coisas hoje. Então, é um respeito muito grande, na verdade, ao mesmo tempo, de uma forma também informal, que pode parecer que é formal e não é. Ele é informal nos textos dele, nas cartas dele. Então, ele acessa de uma forma muito humilde, aqui a gente pode dizer, né, entre os outros a gente pode falar, né, ele acessa de uma forma muito humilde essa forma de ver o mundo, essa forma de viver a vida. E tem 3 espíritos superiores, né? As grandes vozes do céu, sentido de providência divina associados aos espíritos puros. Legal, Zezé? Então, aqui a gente percebe que não é a grande voz do céu. Isso tem que ficar também perceptível. Está no plural. São as grandes vozes do céu. Então, aqui a gente não está falando de um único espírito puro, e isso a gente vai lembrar no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala da reunião de espíritos puros, que ocorre, né, que ocorreu para a vinda do próprio Cristo, né, a reunião dos espíritos puros. Se tem uma reunião de definição dos espíritos puros, quer dizer que há um planejamento e há uma ajuda ao Cristo. Jesus tem seu mentor espiritual hoje em dia? Eu vou falar, Deus, né? Deus. Mas até ele se tornar espírito puro, ele tinha seu mentor espiritual, de fato, um outro espírito? Tinha. E provavelmente, aí a gente já está falando lá no reinado dos espíritos puros, tem um espírito puro mais elevado que Jesus. Agora, o que é ser mais elevado que Jesus? Eu não sei explicar e ninguém vai saber explicar isso. Mas que existe, existe. Porque o espírito progride para todo e sempre. O espírito tem sempre algo a aprender.
A gente nunca pode duvidar da construção de Deus. Aí a gente já sai, né, vai para uma esfera maior. Deus. O que Deus é capaz de proporcionar de descobrimento para a criatura? Impossível de responder isso. Mas muita coisa, com certeza. Que beira ao infinito, que beira ao eterno. No 4, a última ideia da mensagem, né, fornece condições para alcançar o reino dos céus, ou seja, a nossa perfeição espiritual. Nós termos condições de alcançar o reino dos céus, ou seja, termos condição de alcançar essas virtudes íntimas. Já no item 3.2, vai trabalhar ali a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro texto que ele traz ali, já citando, que é o 52, que é uma fala de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Vocês devem lembrar isso, para quem já leu, né, o Evangelho, ou quem estudou. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. No final ele fala, jamais constituiu o ensino moral, né? O que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo? Desses 5, ele vai se apegar ao ensino moral, tá? Então, constitui matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. No finalzinho ele fala, jamais constituiu o ensino moral. Então, o ensino moral é incorruptível. E a gente vai perceber no final do estudo de hoje, quando ele fala sobre a questão da universalidade da doutrina, não adianta um só querer trazer corrupção para a palavra do Cristo, que ela por si só cai. E quando vai trazer essa corrupção para a palavra do Cristo, é na parte moral. Na parte moral. Então, os atos comuns da vida do Cristo, tem muitos. Tem questionamento se Jesus bebeu ou não bebeu vinho, comeu ou não comeu peixe, aí por aí vai. Isso são atos comuns da vida do Cristo, que não diz nada com os atos morais da vida do Cristo. Tá? Muito bem. E aí, nessa fala aqui do livro, do outro parágrafo, próximo parágrafo, traz também um texto de Kardec. Aí é o Espiritismo na sua expressão mais simples, esse texto de Kardec, né? O fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele não se procure senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. O objetivo do Espiritismo é para que possa concorrer com o desenvolvimento moral e intelectual da criatura. Perfeito? Por quê? Ah, mas parece ser tão seco isso, tão sem graça, né? Cadê a parte, né? Tá ríspido isso. Mas se você tiver desenvolvimento moral e intelectual, você tem material suficiente para sair das rotinas e das reencarnações de dores. Você tem condição suficiente para sair daquilo que te prende, que te ancora ainda no mundo material. Vai ter condição de sair do ódio, do egoísmo, da raiva, da inveja, do ciúme. Legal? E aí, no texto a seguir, que é voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a razão, né? A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho. Ininteligível para grande número de pessoas. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Kardec está falando aqui o seguinte: se você pega o Evangelho em 1856, os textos bíblicos, se você não tem alguém para te explicar, e esse alguém não for uma pessoa que quer manipular o pensamento do outro, como é que eu fico? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz textos sobre os atos morais do Cristo e amplia com as mensagens dos Espíritos e comentários de Kardec. Ele vai ensinando, ele vai dando um estímulo para você refletir a mensagem. Até então, os evangelhos eram
único e exclusivamente dos católicos. Dos católicos, como eu digo, do clero, melhor assim, do clero, que não dos católicos. Os católicos necessariamente tinham esse problema que é dito aqui. A pessoa tinha dificuldade, não entendia, lia da forma alegórica, percebe? Então, a apreensão do texto que eu tinha, a apreensão do evangelho que eu tinha, era a opinião do padre, a opinião do bispo, do cardeal. Perfeito? Opinião da igreja. E aqui ele fala, em 1864, Allan Kardec, acompanhado da expansão, né, acompanhando a expansão do Espiritismo, veio a ideia, e aí o que a gente já falou no início, da obra intitulada Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem o texto. Para os homens, em particular, aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada, o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento, reparem que o Evangelho mesmo não contém tudo, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Então, a obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um levantamento, é um início, é um desvelar bem inicial. E aqui no outro texto à frente, muitos pontos do Evangelho, a gente vai falar de chaves. Qual é a chave, né? Chave, a gente falou, né? A chave, a porta é Jesus e a chave é Kardec, né? Na primeira aula. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, dos autores sacros, em geral, só são ininteligíveis, principalmente a teologia daquela época, parecendo alguns pontos até irracionais, por falta de chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Então, principal ponto do Espiritismo, ser esclarecedor, ser objetivo, ensinar de uma forma direta, sem rodeios. Conforme fala São Vicente de Paulo, na página 50, primeiro parágrafo da 50, conforme relata o Espírito Vicente de Paulo, sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não adianta a gente querer escolher quem vai amar. Esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo, esse aqui eu detesto. Ah, não, mas eu não amo ele porque eu não tenho convivência. Lembra da historinha, né, que se conta muito em palestra. Você sai, né, olha pela janela da sua casa, seu filho possui uma moto. De repente você vê um acidente de moto na sua rua. Você olha de longe e acha que é seu filho. Começa a chorar desesperado. Desce de casa, vai até a rua. Se aproxima, chega perto da pessoa caída da moto e fala assim: graças a Deus não é meu filho. E do lado tem uma mãe chorando pelo filho. Então, São Vicente de Paulo está falando: amai-vos uns aos outros, não é só porque é meu filho de sangue. É claro que aqui eu estou indo num exemplo, mas é um exemplo para reflexão. Porque eu amo menos a outra pessoa. E Jesus deixa isso muito claro quando na crucificação olha para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. E fala para Maria: mãe, eis aí o teu filho. E aí João adota ela como mãe, leva para Éfeso, né? Leva para a igreja de Éfeso e inicia os trabalhos da igreja junto, né? João e Maria fazendo os trabalhos na igreja de Éfeso. Quando Paulo se relaciona com Éfeso, é a João que ele está conversando, né? Quando ele envia as cartas. Perfeito? E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo preocupa-se em exaltar a moralidade cristã das Escrituras. Kardec fala a respeito. Em vez de nos atermos a uma ordem cronológica, impossível, né? Aqui a gente vai trabalhar não numa ordem cronológica, a gente vai trabalhar numa ordem dos textos e pegando as interpretações espíritas dos textos dos evangelhos, começando por Mateus. E aqui no meio ele fala, no final, o essencial era colocá-lo ao alcance de todos,
mediante as explicações das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a diversas situações de vida. Mas, Luiz Guilherme, eu tenho muito interesse sobre os milagres. O Evangelho segundo o Espiritismo não fala dos milagres? Não. Mas aí você tem a Gênese. Vai para a Gênese. Na Gênese fala dos milagres. Percebe? Então, a doutrina, ela tenta abraçar tudo, mas esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo em especial, ele vai passar, ele vai tocar a parte moral. Por isso que ninguém faz culto no lar com a Gênese. Pode ser que façam, mas dificilmente se encontra alguém. Eu vou pegar a Gênese para a gente ler no culto do lar, né? Você vai pegar o quê? Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro de praxe para Evangelho no lar. Legal? Hum, é, deixa eu terminar esse trecho, se tiverem perguntas, vocês já podem ir colocando aí, tá? No trecho ali do final da página 50, esta obra é para uso de todos, e fala sobre aos espíritas, né? Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre homens e o mundo invisível. A lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. Mais à frente, no outro trecho, como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre os espíritos, que ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Isso é muito importante. As mensagens que são trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo não são do médium exclusivo de Kardec, coisa que também não existia. Ele tinha alguns médiums, mas não existe um médium exclusivo. Se essas instruções estivessem emanado de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influenciação pessoal. Então, ele recebe. Ele pede assim, pessoal de Lyon, pessoal dessa cidade litorânea que ele está, me mandem mensagens das suas sessões mediúnicas sobre a preguiça. E ele recebia as mensagens. E aí ele lia tudo e comparava. E ele via que muita coisa batia. E ele pegava o texto que fazia mais sentido, que estava mais conectado a todos, e publicava. E publicou no Evangelho. Esse é o trabalho que ele estava fazendo. Ele devia estar pegando todas essas cartas e organizando os textos enquanto estava lá na praia, né? Comendo ostra. Legal? E aí ele vai falar sobre a autoridade do Espírito. Que autoridade a doutrina espírita para falar do Evangelho? Tinha. Na época nenhuma. Não tinha autoridade. Como instituição terrena. Agora, se você tem uma instituição espiritual que está sendo conduzida pelo Espírito de verdade, que, segundo obras póstumas, dá muito bem a entender que era Jesus, que autoridade você tem? Toda. Você tem toda a autoridade. E aqui começa a falar de algo que é minha pedra no sapato, chamado o Consolador Prometido. O Consolador Prometido, né, está lá no final na página 51, no 321, final do primeiro parágrafo, depois da 321, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Reparem, fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Quando a gente fala assim, a doutrina espírita é o consolador prometido, eu estou crendo que a religião doutrina espírita, ou a religião espiritismo, é o consolador prometido. Algo externo. Já não fez sentido. Já cai por terra. Porque no texto bíblico não fala que é algo externo. Fala que é algo que vai ficar dentro de cada um de nós. Como é que eu coloco doutrina espírita dentro? Estudando e praticando. Né? Duas asas, moral e intelectual. É assim que a gente põe o espiritismo dentro.
Espiritismo, por si só, ele não é o Consolador prometido, sinto dizer. Ele, por si só, um tesouro enterrado, não tem valor nenhum. Vira veneno. Você pegar todos os livros de Kardec, não, isso aqui é muito precioso, daqui vou botar numa arca dourada e enterrar na terra. Que valor tem? Nenhum. Então, o Espiritismo, por si só, ele não é o Consolador prometido. Agora, o que ele promove no homem, aí sim, ele se torna o Consolador prometido. E o Consolador prometido, como nós já falamos anteriormente, ele não é somente o Espiritismo. Daí a frase de Emmanuel, né? Que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ah, então quer dizer que o catolicismo vai pegar o Espiritismo e vai pegar um monte de conceito? Não, entendeu errado. Quando a gente diz que o Espiritismo, né, é o futuro das religiões, quer dizer que o Espiritismo já está apresentando uma situação lógica de pensamento, que as doutrinas às vezes não têm, sem dogmas, que as doutrinas outras vão ter que quebrar dogmas e rituais, porque não cabe em planetas de regeneração um entendimento dogmático, de mistério, não cabe. E aí todas as religiões vão perceber isso. E aí daqui a pouco as outras religiões vão estar praticando de forma muito semelhante ao espiritismo, sem nem saber, às vezes, ou nem conhecer o que é o espiritismo, tá? Então esse paráclito, como se chama, né? O que é paráclito? Paráclito é o consolador prometido, tá? É como se denomina o consolador prometido. Espírito de verdade, Espírito Santo, o Espírito Santo, né? Assim, nada mais salutar que o Consolador prometido por Jesus viesse em forma de doutrina. Aqui me permitam discordar um pouco desse trecho, tá? Não viria em forma de doutrina. Vem em forma de doutrina a forma, mas a consolação só acontece quando ela tem contato com o Espírito. Quando eu abraço isso, tá? Rosana pergunta se o Consolador prometido seria o processo de desenvolvimento espiritual seguido pelo avanço moral estabelecido pelo Cristo. Sim, o Consolador prometido ele tem que vir no momento em que, aí Kardec vai falar mais à frente, em que os espíritos estão aptos a perceber e a receber os conceitos da doutrina espírita, por exemplo. Jesus fala, eu tenho muito para falar, mas ainda não posso, porque eram espíritos do planeta primitivo para o planeta de prova e expiação. Agora são espíritos do planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração. Então a gente precisa de dar mais conceitos, precisa de dar mais deveres de casa. Percebe? E aí vai ampliar o pensamento do Cristo. Na página 52, no meio ali que tem uma citação sobre a profundidade e a amplitude da mensagem espírita, repousa aqui também é Kardec, tá? Repousa em causas acima da compreensão humana comum, pois usualmente as ideias, sistemas e doutrinas têm por sua origem uma única cabeça do que as vê como uma revelação divina. Quis Deus que a sua lei se assentasse em base inabalável, e foi assim que não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Então a doutrina espírita, ela não é uma doutrina. Moisés, né? Você tem ali a Torá. Você tem uma cabeça, Moisés. Perfeito? Doutrina espírita é universal. Ela veio de vários pontos do globo, a mensagem foi sendo construída, as pessoas percebiam na Inglaterra. Né? É engraçado quando você lê Conan Doyle, no livro A História do Espiritualismo, editado pela FEB, Conan Doyle, escritor do Sherlock Holmes, você percebe quando ele fala no livro sobre o espiritismo francês, como se fosse uma coisa muito distante, está lá do lado. Né? Mas os conceitos ingleses espíritas, em termos morais, eram iguais aos termos morais da construção espírita de Kardec na França. Percebe? O espiritismo em inglês não acredita, só que tinha umas diferenças. Quer ver uma diferença fundamental e que chama atenção? Os espíritas ingleses não acreditavam na reencarnação. Não criam na reencarnação.
É uma diferença assim que tu vê, nossa, isso chama atenção, percebe? Então, uma coisa, outra coisa aqui. E aí a gente vai nas médiums, aí chega, porque quando a gente pensa assim, peraí, mas a universalidade a gente pensa no médium. E aí tem duas meninas, a Julie Baudin e Caroline Baudin. Não sei se é assim que se fala o Baudin, é Baldin, tá? Uma de 14 e a outra de 16 anos. Essas aí foram as médiums de Kardec quando da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, quase metade do Livro dos Espíritos eram psicografias de crianças, meninas, duas meninas francesas, que não tinham estudo, e aí vai ler o Livro dos Espíritos e pede para uma criança de 14 anos dar uma resposta daquelas para você. E isso há 170 anos atrás. Perfeito? Então, essas médiuns de Kardec participam, e aí Kardec vai montando, né, um grupo maior com o desenvolver da própria doutrina espírita. No início, Kardec estava bem sozinho, tá? Na 3211 fala dessa universalidade, por não repousar, na página 53, por não repousar sobre uma só cabeça, visto que é construção coletiva, o Espiritismo não possui mentores ou formuladores exclusivos de tese espírita, condição que confere à doutrina uma solidez de crédito inigualável. Então, de quem é a doutrina dos espíritos? A própria fala, dos espíritos. Não é a doutrina mosaica. Por que mosaica? Porque vem de uma pessoa, Moisés. Percebe a diferença? É a doutrina de um conjunto, a doutrina de um coletivo, a doutrina de um universo, né? Essa universalidade. A Márcia falou aqui que Jorge Elahá, numa palestra, disse que o Consolador era a verdade contida da doutrina espírita. Sim, ali a gente pode ler dessa forma. Mas não é a doutrina espírita, mas é o que ela traz. Percebe? É o que ela traz. Muito bem. A gente, eu acho que já entende um pouco sobre a universalidade, porque a importância da universalidade, porque se eu pergunto sobre um tema aqui, eu tenho a mesma resposta aqui, 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 aqui. Se o médium aqui está pensando numa criatura, nossa, essa pessoa está vindo tanto à minha mente agora, aí o médium do lado fala assim, eu estou recebendo uma mensagem do fulano, que a pessoa aqui do lado estava pensando. Percebe a universalidade? E, às vezes, isso acontece não em termos da mesma reunião mediúnica, mas em termos de cidades, países e pontos do globo diferentes. Legal? Na 3212, lá no final do 53, fala da construção coletiva. Por ser universal, a consequência é que a construção seja coletiva. Então, o Espiritismo não seleciona seus destinatários. Revela-se para todos, independente de sua crença, conhecimento intelectual, cultura, nacionalidade ou qualquer característica individual. Então, vem para o Chico, vem para o Divaldo, percebe? Vem na França, vem para Bezerra, vem para Eurípides, vem para diversas pessoas. Por isso que a gente fala, não existe papa na doutrina espírita, porque se existe papa na doutrina espírita, a gente está indo contra esses conceitos que a gente está lendo aqui. Por mais que a gente creia que Divaldo Franco seja o atual papa, não é. Ele é um orador, um médium. E mesmo ele não é infalível. Infalibilidade papal existe no mundo católico. No espiritismo não existe. Kardec era infalível? Também não. Também ele não era infalível. Tanto é que muitas das coisas ele engavetava. Por isso que, assim, sempre que forem ler obras póstumas, cuidado. Porque, como diz a Eni, né, obras póstumas é assim, você morreu, foram na sua casa, vasculharam sua escrivania e publicaram. Agora, será que não estava, né? A terceira gaveta era a gaveta proibida? Nunca devo publicar isso e você publicou? Então, obras póstumas têm que ser lidas com critério, por exemplo, com cuidado. Legal. Na 3213, falamos aqui dessa construção de conhecimento, que é das experiências de todos os espíritos, né?
Na 3213, a gente vê a concordância ou unidade doutrinária. Isso é fundamental. Se eu trago um aspecto da doutrina, reencarnação, aí começam a falar, né? Aí a gente já vê a diferença do inglês para o francês. Aí eu começo a falar, começa a vir mensagem, não, a reencarnação é para engambelar todo mundo. Lá na minha casa espírita está vindo mensagens na mesa mediúnica que a reencarnação não existe. Sinto dizer. Somente vocês, nesse ponto, nesse núcleo, vão crer nisso. Porque a concordância entre a unidade doutrinária é que a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. É um dos pilares da doutrina espírita. Né? Aqui fala, e mais, pondera o codificador, lá no final da 55. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no espiritismo as seitas que dele quisesse apoderar-se, acomodado à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial, fracassaria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se afaste da verdade. Se lembra que eu disse que a verdade, a luz, não precisa de defensores? Não precisa de defensores por quê? Porque isso é do plano espiritual. Como vai dizer Kardec aqui também nessa lição que a gente está lendo. Você pode queimar livros, mas você não queima espírito. Você pode queimar quantos livros quiser, mas não se queimam ideias. Não adianta. Por mais que você queira queimar livros, você não queima ideias. Então, pode queimar livro. Tá bom, vou psicografar de novo. Vai vir de novo. Por quê? Isso vem de lá para cá. Não é uma construção da matéria, é uma construção do espírito, do plano espiritual. E quando o plano espiritual superior encasqueta que vai colocar uma coisa na Terra, coloca em vigor. Você pode bater o pé que não quer, pode ser o pior obsessor da Terra. Não quero que Jesus faça. Sinto muito, mas vai ser vencido. A luz brilha, e ponto final. Tá? A Márcia perguntou, daqui a pouquinho eu vou abrir essa daqui, aí você trabalha melhor essa pergunta, Márcia, que eu ainda não entendi. Tá? Na 56, fala ainda do controle universal como uma garantia para a unidade futura do espiritismo, e aí ele fala sobre a revelação espírita, 3214. É contínuo e progressista. Então, ou seja, a doutrina progride. Ela vai ampliando. Os espíritos, eles vão liberando as informações aos poucos. Quer ver uma coisa bem legal que a gente tem para explicar isso? Série psicológica da Joana de Ângeles. Ela saiu em 1850? Não saiu. Por quê? Nessa época nem se falava direito em terapia, psicólogo. Freud, Jung, vai sendo construído depois. Aí agora sim. Agora eles estão lá, estão falando de psicanálise, estão falando de psiquiatria, de psicologia, terapia. É hora de liberar mais um pouquinho. Qual é o médium que está aí apto? Tem um baiano lá. Então vai lá, quem é a mentora dele? A Joana. Perfeito, ela serve para isso. Pede para ela escrever e preparar um estudo psicológico para esse povo. Vamos falar de tratar a mente. Agora estão precisando muito disso e vão precisar para os anos vindouros. Aí sai 16 livros com a série psicológica de Joana de Ângeles, falando dos nossos conflitos existenciais. Até então a gente não tinha literatura sobre conflito existencial, a gente tinha textos muito espaçados. E aí vem uma coletânea de livros para tratar esse assunto. Então a doutrina progride, ela é progressista. Perfeito? E na 3215 fala da racionalidade da fé. Isso é um ponto muito importante, porque como a gente vai tratar de evangelho, não adianta a gente tratar do evangelho de uma forma científica, puramente científica, né? Apesar de terem autores que já trabalharam nesse sentido. Pietro Baldi é um que trabalhou nesse sentido, o evangelho como um evangelho mais científico, com o livro dele, que já foi editado pela FEB, chamado A Grande Síntese.
Mas aqui a gente está falando de fé, unidade de fé, como raciocínio. Quando você fala em fé, você pensa em raciocínio? Dificilmente. Porque quando a gente fala de fé, você fala assim, não, você tem que crer. Crer sem acreditar. Isso é fanatismo. Uma coisa é fanatismo, a outra é fé no conceito geral, e a outra é fé no conceito espírita que está aqui. Fé inabalável, vocês conhecem essa frase, né? É somente a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Kardec traz um conceito jamais deliberado, que fé caminha com a razão, com raciocínio. Então, eu tenho que botar o braço, né, com o meu raciocínio. Como ter fé com raciocínio? Difícil? Não difícil. Eu diria, no meu ponto de vista, que é mais fácil do que uma fé que você vai, né? Pula e depois vê. Não, estuda e depois pula. Então percebo que a fé ela tem que ser raciocinada, ela tem que ter início, meio e fim. Você tem que perceber o assunto e falar assim: agora eu entendo. Então fé tem a ver com raciocínio, tem a ver com lógica. Não, mas aí não é fé. Não é fé no conceito geral que existe de fé, do misterioso, de crer naquilo que não é possível. Quando você vai numa reunião de tratamento do passe, você vai com fé? Vai com fé, mas vai também com raciocínio. Aqui os espíritos vão impregnar o meu perispírito. Olha só o raciocínio da fé. Aqui os espíritos vão impregnar o meu perispírito com energias salutares. O meu perispírito vai conduzir essas energias para o meu campo vital, para meu tônus vital, que vai refletir no meu organismo físico, melhorando a minha condição de saúde. Nossa, que raciocínio! Isso é a minha fé. Percebe? Então, racionalidade da fé. E aí a gente fecha na 3216 com os principais pontos que a gente falou aqui essa noite. Primeiro, não está submetida à vontade humana na doutrina espírita, na autoridade, visto ser de origem divina. A doutrina espírita tem origem divina, e não é de Kardec. Kardec era humano, Kardec só organizou isso aqui para a gente. Não é dependente das qualidades de nenhum indivíduo, visto que resulta do trabalho coletivo, não é um espírito somente. Por mais que a gente ache que Kardec ele é o centro, não, Kardec ele é uma peça grande, uma peça fundamental, mas não é a única. Tanto é que ele não era médium, né? Não é à toa que Kardec não é médium. Não é à toa, é justamente para atender esse quesito da letra B. Os ensinamentos espíritas são contínuos e progressistas, como a gente acabou de falar. Os princípios espíritas têm por base as leis naturais. Quais são as leis naturais? As leis que estão lá contidas, lei de sociedade, lei de instituição, lei de amor, justiça e caridade, que estão contidas no livro dos Espíritos. O Espiritismo utiliza a razão para o seu desenvolvimento ante o avanço da humanidade. Razão, é o que a gente acabou de falar, da fé raciocinada. O Espiritismo é a fonte segura do progresso e abarca todos os interesses humanos nos seus aspectos filosóficos, científicos, religiosos ou morais. Cabe ao espírito o esforço permanente do estudo, prática e divulgação dos princípios espíritas. Ufa, esse foi numa golada só. Quem quer? A Elisete falou que não consegue ver a fé sem ser raciocinada, equilibrar a mente e o coração. Quem quer fazer perguntas? Cris, Kardec não era médico, como ele conversava com os espíritos, através dos médiuns que ele tinha disposto, tá? Então, ele era vamos supor, o que a gente tem hoje, o esclarecedor da doutrina, né, seria ele o grande esclarecedor do movimento espírita, é Kardec. Vai ler o livro Céu e Inferno. Ele conversa com o espírito, depois no final fala, vamos fazer uma prece para você, meu irmão, você vai ser... Aquilo ali é uma aula de reunião mediúnica com um esclarecedor melhor possível, que era Kardec. Mais perguntas, colocações, reflexões? Não é possível, gente. Não é possível. Célio, obrigado por salvar um monte de almas aqui.
Oi, Guilherme. Boa noite a todos, né? Você falou alguma coisa sobre o Espírito de Verdade, que ao final de hoje a gente teria essa questão do quem era o Espírito de Verdade, Jesus. Então, você vai Sim, falar alguma coisa pontual sobre isso? obrigado por me lembrar disso. Sim. O Espírito de Verdade, principalmente na obra póstumas, né? Por exemplo, o capítulo, a gente até tratou disso, né? Fazendo um resumo do que a gente falou para chegar a essa conclusão. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título dele? O Cristo Consolador. As mensagens que são lá colocadas, todas assinadas pelo Espírito de Verdade. Aí tem uma mensagem que é assim, sério. Eu sou o fiel jardineiro. Ele é muito assim, eu sou... Beira assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Beira isso. É só ler assim. Se você quer ter uma sequência boa de Evangelho no Lar, pega o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e lê na sequência. Cada semana um capítulo. Façam isso. Que é um remédio. Sim? Na verdade, foi uma provocação isso que eu fiz. Então vai lá. Não, mas é perfeito isso que você falou, porque uma vez vendo uma palestra, acho que alguém abriu o microfone. Eu vi uma palestra do André Luiz Ruiz, que é aquele espírito da letra. Sim, sim. E aí, ele falando sobre esse assunto, ele trouxe uma consideração muito interessante, e exatamente nesse capítulo, mas só que isso está no livro dos médios, lá no Dissertações Espíritas, o 9º item, e vou ler só: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora aos filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e tal. E aí segue a coisa, e no final, a nota que tem diz que foi assinada, que ela foi assinada, olha só, essa comunicação obtida pelos melhores médios da sociedade foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão a Gesé e tal. Esse nome é de Jesus de Nazaré. E aí, quando você... Então, Jesus de Nazaré assinou essa coisa. E aí, quando você vai exatamente no capítulo que você falou, do Evangelho segundo o Espírito, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, que é o primeiro item. Venho, e aí é o texto exato, mas ele tira o pedacinho. Venho, como outrora dentre os filhos desgarrados de Israel. Ele só tira ali a afirmação. Mas assinado, ele só tira eu, vosso Salvador e vosso Juiz. No livro Obras Póstumas também dá muitas dicas sobre isso, sobre essa identificação do Espírito de Verdade, e ele concede a Kardec, o Espírito de Verdade concede a Kardec 15 minutos de comunicação por mês, se eu não me engano, isso está no livro Obras Póstumas. E Kardec fala, 15 minutos, você imagina, você tem 15 minutos de encontro com Jesus, e você sabe que é amanhã, né? Aí você fala assim, o que eu vou perguntar? O que eu vou questionar? E às vezes é legal que Kardec questiona até sobre questões pessoais. Ele pergunta assim para o Espírito de Verdade, você se preocupa com as minhas condições financeiras? Porque está difícil, né? Mais ou menos assim, está difícil. E o Espírito fala, como não? É claro que eu me preocupo. Né? Então, sim, tudo indica que o Espírito de Verdade é Jesus. É Jesus. Não é o próprio Cristo enviando a mensagem. Tá? Ok. Não, assim, isso estava... para mim estava legal, mas foi legal reforçar mais uma vez, né? E a evidência assim, é indiscutível. Né? Obrigado. Perfeito. Pela fila aqui que levantaram a mão, a próxima é Elisete. Guilherme, me preocupou essa letra G aí. Sabe? Cabe ao espírita. Cabe ao espírita o esforço permanente do estudo. Tá, até aí, vamos nos esforçar para estudar, tá beleza. Entendeu? Aí vai, não para aí. A prática e divulgação dos princípios espíritas. Aí que a coisa resvala. Divulgação tem uma frase muito conhecida, né? Qual é a maior caridade? Vocês conhecem essa perguntinha? Qual é a maior caridade que você pode fazer pela doutrina espírita? Divulgação, divulgar, né? Não é a sua divulgação, não é isso? Sim, sim. Só que não sei por que o movimento espírita cortou pela metade a frase. E essa é uma frase de Emmanuel. É a divulgação através dos seus exemplos. Tem gente que acha que distribuir panfleto é divulgar a doutrina espírita.
E Emmanuel fala que a maior caridade que você pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação através dos seus atos. Essa é a continuação e a frase completa. Não é através das palestras somente, nem... Não é através do santinho que eu mandei do Bezerra no WhatsApp, não. Até porque está no Evangelho, uma de umas frases lá, que é assim, como é que se conhece o verdadeiro espírita? É pelas palestras que ele dá? Não, é pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. É isso. E aí isso entra no objetivo da doutrina espírita. Qual é o objetivo da doutrina espírita? A transformação moral do homem. Essa para mim aqui, essa letra G foi assim profundíssima. O pior mesmo é a prática e divulgação. Né? A prática é difícil, porque chega num momento de decisão maior, a gente se vê com dificuldade. Lembra sempre daquilo, solução fácil a gente sempre tem para a vida dos outros, não para a própria vida. Então, essa G, assim, para a gente refletir e ver, tomar conta não da tua modificação, que eu não tenho absolutamente nada com a sua cuida modificação. Da sua, que eu cuido da minha, né? Exatamente, vamos brincar de cuida, né? Brincar de cuida, exatamente. Obrigado, Guilherme. Nada. Maria Luísa. Diga lá. Guilherme, eu já ouvi algumas vezes no estudo com o seu Gama, daquele livro, né, Aprofundando a Doutrina Espírita, que eu fiz essa pergunta a seu Gama. Seu Gama, todas as mensagens que tem no Evangelho, que dizem ser por Jesus, todas são de Jesus? Ele disse não. Não tem só Jesus para mandar mensagens. A falange de Jesus, né, dos Cristos, é enorme. Então, não pode se dizer, não pode se ter totalmente a certeza que só o nosso Cristo que veio ao nosso planeta responda essas perguntas. Isso, palavras do seu Gama. E eu também... A resposta é o livro dos Espíritos, é isso? E outra coisa, eu acredito também nisso, por quê? Porque acho que Jesus é muito ocupadinho, né, para ficar sempre naquela coisa, né? Não, eu tenho que ir lá porque eu tenho que responder, Então, acredito assim, que essa legião dos Cristos, né, se comprometeram a dar essas perguntas, né, responder, mandar as mensagens, né, porque era um grupo de trabalho, né, como a gente tem aqui, eles também tinham. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Pode ser algumas do nosso Cristo que veio ao nosso planeta, mas pode ser também de outro Cristo, né, de outra entidade crística, que também ajudou nesse trabalho do Evangelho. Eu acredito assim. Sim. Sobre isso que você está... Só fechar o microfone, que está dando eco. Valeu. Sobre essa questão das respostas do Livro dos Espíritos, tá? Porque do Evangelho, a gente tem as assinaturas dos Espíritos. Lacordaire, Paulo, São Vicente Paulo, Santo Agostinho. Então, a gente tem a assinatura do Espírito. Quando a gente percebe nas assinaturas dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tem um punhado de espíritos que ainda não são puros, que estão ainda na caminhada, que também compõem essa tarefa de trazer a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, mesma coisa, só que não tem assinatura. São os espíritos e, percebam, não só de um único espírito, como a Maria Luísa acabou de falar, mas de diversos espíritos espalhados pela França e pela Europa. Porque muitas das respostas do Livro dos Espíritos vieram da Rússia, vieram da Holanda, vieram de outros países que Kardec mantinha contato por carta. O que Kardec mais leu na vida não foi livro, sinto dizer, mas foi carta. E o que Kardec escreveu mais na vida também não foi livro, foi carta. Então, é interessante quando esses missionários do Espiritismo estão envolvidos com a questão da carta, né? Kardec com as cartas para desenvolver a doutrina espírita e o Chico com as cartas consoladoras. Então, o que a gente fala é, quando a gente entra com uma assinatura, e está lá, na assinatura, o Espírito de verdade, aí está chancelado. É Jesus. Ali, naquela mensagem, é Jesus. Legal. Finalizamos, então,
Bom, não passamos tanto do tempo, acho que a gente pegou tudo que tinha que pegar. Só uma coisa que, enquanto Maria Luísa questionava, me veio à memória aqui, do finalzinho, antes da 3216, da página 58 mesmo, no final ali, fala assim, os espíritos levianos, porém, acharam aí? No final é uma citação, antes da 3216, onde tem a letra G, que a Lisete ficou com medo, ali um pouquinho acima, no final desse parágrafo da citação, fala assim, os espíritos levianos, porém, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. É por isso que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Você lembra aquilo que eu falei numa aula, não sei se foi a primeira ou a segunda, que o Espiritismo tem pergunta para tudo, mas não resposta para tudo? Engloba o que está aqui nessa mensagem, tá certo? Então a gente tem que perceber o seguinte, quando tiver que falar não sei, fale não sei. Não sei a resposta para isso. Não sei o que o Espiritismo traz disso. O Espiritismo não fala sobre isso. Como? Não fala. Não fala. O Espiritismo fala sobre inteligência artificial? Não fala. Você vai engambelar a pessoa. Não fala. Então, tenham essa coragem de falar. Não sei. Porque senão a gente cai nesse erro aqui, que também Kardec está tentando nos afastar. Sério? Não, só colaborando com isso, né, a gente acabou de falar, de fazer um estudo sobre falsos cristos, falsos profetas, né, e a gente lançou mão, no livro dos médios também tem um item que fala como identificar, e tem um roteiro lá, tem 26, né, não é meia dúzia não, 26 itens, né, para que você identifique, e um deles os espíritos superiores não necessariamente sabem de tudo, e quando não sabem, eles dizem, não sei. Espíritos superiores. Então, se o espírito superior age assim, quem somos nós para não fazê-lo? Para não fazer igual. Porque eles não sabem de tudo, né? De tudo, não. E se não sabem, não sei. Ponto. Não sei. Isso não há nenhum descrédito. Com certeza. Muito bem. Então, Rosângela Fecher. Você está aí, não está? Você sabia que ia ser hoje você, né? Você estava com a cara de que ia fazer prece final. Estava demorando, né, Luiz? Estava demorando, já faz muito tempo que eu não te peço isso. Agora a turma está bem cheia, né? Tem bastante gente. Mas eu vou continuar te pedindo prece, que eu sei que sua prece é boa. Meu Deus, sou devedora, preciso muito. Então vamos lá. Vamos lá. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos estudando os teus ensinamentos, com esse estudo maravilhoso, trazendo miudinho para nós aprendermos mais cada interpretação do Evangelho de Jesus. Agradecemos também ao Luiz Guilherme pelo empenho de nos passar todo esse estudo. E assim, Mestre Jesus, só temos a agradecer por tudo que recebemos, pedir as tuas bênçãos para cada um dos componentes deste grupo, especialmente para o Guilherme, e que possamos, Jesus, permanecermos sempre na sua presença, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.